Oi, gurias mimosas, sejam muito bem-vindas e os guris também. O meu nome é Clarice Irala e eu tenho mais de 10.000 alunas formadas presencialmente em quase 20 anos de atuação no mundo Nails. Eu vim aqui para te levar para uma aventura emocionante. Nós vamos aprender segredos ocultos e técnicas de outro mundo de como transformar pó de unha em glitter, para que tu brilhe como uma estrela do universo. O nosso destino é o paraíso das unhas. Nós vamos nos inspirar e vamos viajar para um outro mundo, onde nós vamos falar com profissionais da nossa área e descobrir muitos segredos e nos inspirar. Hoje aqui nós temos a nossa companhia, os mimosos Cássia e Gui. Bem-vindos, Cássia e Gui, à nossa inspiração de hoje. Cássia Trott e Gui Flores. Bem-vindos. Obrigada, que prazer estar aqui com você mesmo. Sejam muito bem-vindos, gente. A Cássia e o Gui são profissionais empreendedores, profissionais da área da beleza, empreendedores da área da beleza. E hoje eles vêm aqui contar um pouquinho da história deles e também trazer para vocês aí o que eles estão aprontando nesse universo de empreendimento nos negócios da beleza. O que eles vão contar um pouquinho da história deles para inspirar vocês, para vocês saberem onde vocês podem chegar se vocês tiverem um trabalho sério, comprometido na área da beleza. Bom, a Cássia Trott, é assim? Trott. Gente, eu não vou saber pronunciar direitinho o sobrenome da Cássia, vocês me perguntam. Não, mas arrasou. Deu certo. A Cássia, ela é natural aqui de Novo Hamburgo. Eu li no teu histórico Hamburgo Velho. Era assim que chamava Novo Hamburgo? Não, é que Hamburgo Velho é um bairro de Novo Hamburgo. E eu nasci em Hamburgo Velho. Nesse bairro. Isso aí, que é o bairro histórico, é o bairro mais antigo da cidade, né? Ah, que interessante. A Cássia tem 25 anos e eu fiz uma conta aqui que ela tá há mais de 10 anos já na área da beleza. Isso, na verdade eu tenho 26. Já mudou. É que tu deve ter lido meus posts, deve estar com a idade de 25 lá, né? Uhum. Mas eu tenho 26, tô com um pezinho no 27, em maio desse ano já fecha 27. E eu tô há mais de 10 anos na área da beleza. Mais de 10 anos. Então, 11? Na verdade, tu vai entender que muitos anos, porque vai falar de onde eu comecei aí, né? Eu comecei a fazer unha com 13 anos. Sim. Né? Mas na área das sobrancelhas, eu tô há 12 anos. 12 comecei anos. com 15. Mas a gente vai querer saber do tempo mais antigo, porque a Cássia teve um pezinho lá. E a gente, antes aqui de começar o programa, a gente estava conversando e ela disse que outro dia, agora, ontem, fez unha. Porque precisou e ela foi lá e abraçou a causa. Abracei, não deixei a cliente na mão. Ai, que lindo. Então, assim, eu sou muito, muito grata, assim, à área da beleza e todas as oportunidades que ela me proporcionou. Eu venho de uma família de profissionais da beleza, né? A minha avó sempre teve salão de beleza e a minha mãe também, sempre salões muito pequenos dentro de casa, normalmente, ou na peça da frente. A nossa casa sempre tinha um espaço destinado a embelezamento. Então, eu brinco que eu nasci na área da beleza. De fato, eu nasci dentro de um salão de beleza, porque a minha casa sempre foi né? E era aquelas épocas em que donas de salão tinham que fazer de tudo. Então, tanto a minha avó quanto a minha mãe eram cabeleireiras, eram manicures, eram depiladoras, né? Não existia esse contexto que se existe hoje de profissionais referências em algo específico dentro da beleza. Antigamente se fazia tudo, né? Isso aí. E as casas eram verdadeiros institutos, eram clubes sociais, era onde a mulherada se reunia no bairro para se arrumar. Então, toda essa vivência, assim, toda a experiência que eu proporciono no meu negócio hoje é muito inspirada no que eu ouvi da minha mãe, no que eu ouvi da minha avó. Então, a gente procura proporcionar essa mesma atmosfera para os nossos clientes, assim, é um ambiente muito legal. Hoje eu tenho a Casa Trott, né? Que é a minha clínica, que fica ali em Novo Hamburgo, a gente tá numa casa de 1930, que é um patrimônio histórico. Eu ouso dizer a casa mais bonita da cidade, porque ela realmente é incrível. Quem não conhece, entre nas nossas redes sociais e olha, porque é surreal. E a gente tem diversos serviços lá dentro. Então, eu comecei na área da unha, né? Como eu tava comentando antes. E agora nós vamos querer saber. Para aí.
Não pula pra casa trote que nós vamos querer saber da Cássia começando nas unhas. E o Gui, esposo da Cássia. Parceiro de vida, sócio, administrador. Esposo e sócio da Cássia. Parceiro de vida. E o Gui caiu de paraquedas, então, Gui, nessa área da beleza aí, das belas mulheres. Sim, exatamente. Eu acabei entrando na área da beleza ali, acompanhando a Cássia, né? Então, quando a gente começou o nosso relacionamento, aconteceu uma situação ali que depois o pessoal pode acompanhar nas redes sociais. E acabei me entrando na área e fui picado pelo mosquitinho da beleza, né? E vi que é uma área muito legal de trabalhar, a questão de trabalhar com bem-estar, né? Então, depois aí das situações que aconteceram, eu acabei ficando definitivamente voltado para a clínica fazem 3 anos, né? Essa semana. Então, depois que eu entrei, assim, não tenho perspectiva de sair. Olha, que maravilha. Engraçado é que o Gui fez uma baita de uma transição, porque ele é mestre em engenharia civil. Oxi, sério? Tirei ele do mundo Eu da achei engenharia. que era da administração mesmo. Botei ele dentro da área da beleza. Mas engenheiro normalmente se adapta bem em qualquer função. A questão organizacional é com eles mesmo, né? Botar as coisas em ordem, né? O Resolver pessoal problema. da matemática, resolver problema. Com certeza. Bem-vindo. E a gente vai conversar mais com o Gui sobre a questão do empreendimento e tudo. Mas agora a gente vai dar um foco aí um pouquinho na nossa estrela aqui, né? Que veio de laranja, maravilhosa. Eu já enxerguei ela de laranja, amei, né? Amei. Eu acertei no laranja e errei na unha, né? O que tu Virei na unha. Não errou na unha. Gente, pensa que eu pensei assim, eu vou ir no pódio, eu tenho que estar com a minha unha maravilhosa. Semana passada foi o caos na clínica, foi a semana que até roei a unha, roei. Eu pensei, agora perguntou, tá me escondendo as mãos? Sim, tô escondendo as mãos, porque né, nós estamos num podcast de unha, e a unha da convidada tá desse jeito, mas tudo certo. E tá tudo bem, e daqui a pouco vão começar a chegar as ligações aí no teu, vão te chamar no direct, eu vou aí fazer a tua unha. Mas não se candidatem, porque vou eu. Vou lá em Novo Hamburgo fazer a unha da Cássia. Que ela, Ainda não bem sei o que que, tá ela gravado. usa, né? Não sei o que tu usa. Tu usa só o clássico ou faz um gelzinho, Então, uma esmaltação em gel? eu sou um pouco chata com acabamento e eu confesso que eu nunca me adaptei com o acabamento da esmaltação em gel. Pra mim, ela nunca ficou semelhante à esmaltação simples. Sério? Então, eu nunca tive uma boa E a experiência minha com aqui, esmaltação olha em eu gel. testando se ficou bom. E a minha tá boa? Tá maravilhosa, eu tô olhando daqui, tá linda. Aí, pronto. E aí é eu o quê? acabo sempre fazendo simples. E a gel. E vamos fazer, vamos. Ó. Gurias, vocês estão vendo isso? Que a mulher maravilhosa, um centro de beleza maravilhoso, e tá com as unhas sem pintar, por quê? E não gosta muito de esmaltação em gel, porque tem problemas, porque ela é exigente e com acabamento e não tem que... Pelo amor de Deus, vou lá fazer. Vou lá fazer, já que nenhuma de vocês se candidatou ainda. Tá? O arroba dela tá aqui embaixo. E assim, até em alguns momentos eu fiz com excelentes profissionais de esmaltação em gel, mas aí tu não consegue horário, né? Sim. Os horários que tu precisa, e os meus horários são muito doidos, então assim, Sim. acaba que as profissionais que me atendem são aquelas que, assim como eu, acabam se submetendo a atender clientes. Eu em posso te horários muito contar uma diversos. coisa? Sabe como é que eu fiz essas unhas? Lá na minha esmalteria, Como? eu marquei outro nome de cliente. Sabe por quê? Porque o pessoal lá, o José Henrique e a turma dele lá, eles, quando eu tô na agenda, eles dizem, dá pra gente usar esse horário para outra pessoa? E aí eu coloquei lá uma outra Clarice. E eles me chamaram para perguntar se eu que tinha colocado aquela cliente que não veio na agenda. Eu disse, não se preocupe, Clarice, sou eu e eu tô chegando para ser atendida. Juro, verdade isso aqui, verdade, que aconteceu no sábado. Para ser atendida, põe outro nome. Mas Pega é o mais ou nome de menos uma isso. cliente, vai lá, bota aí, né? Porque daí a recepção te pergunta, Cássia, posso tirar teu horário pra botar uma cliente? Tu não quer dizer que não. Aí claro, tu sempre deixa. Mas eu acho que eu vou usar essa estratégia. Vou colocar o nome de uma cliente e elas não vão nem perguntar se pode. Porque tu fica com dó de dizer que não pode, né? Tu é a dona, mas tu vai dizer não pode. Dá preferência para cliente. Mas como tava outro nome lá, eles nem me perguntaram, nem pediram, imagina, né? Gente, então vamos saber da Cássia. A Cássia começa quando? A Cássia lá de Novo Hamburgo, uma família com um histórico na área da beleza, mas tu propriamente dita, como que foi essa... não foi a família que te colocou a trabalhar, não. Pelo que eu entendi, não foi. Não. Sabe que eu nunca quis trabalhar na área da beleza. Quando eu era mais novinha, eu queria ser jornalista.
Eu achava incrível, eu via aquelas âncoras de jornal, Fátima Bernardes, eu achava o máximo. E era o que eu queria quando criança. Quando me perguntava o que eu queria ser, era jornalista. E ali, com uns 12 anos, mais ou menos, essa veia empreendedora, ela começou a aparecer, assim, e eu tinha muito desejo de trabalhar, de ser independente, né? Já vinha de uma família muito humilde, muito simples, nunca me faltou nada, mas, assim, algumas coisas que as coleguinhas, que as amiguinhas tinham, às vezes eu não tinha, tipo, aquele caderno do Puff, não era o meu. O meu era de surfista, e aí eu encapava e fazia capa lá do meu jeito, porque era muito mais caro. E aí começa a dar aquele desejo de tu ter algumas coisas que tu não tinha. E aí eu disse, ai, mãe, deixa eu trabalhar, né? Porque, poxa, a minha mãe sempre contou que ela trabalhou desde muito cedo. E eu sempre vi isso com bons olhos, porque minha mãe vem de uma realidade muito pobre, né? E ela sempre mostrou que o trabalho fez com que a vida dela se tornasse diferente, né? E eu dizia, mãe, tu trabalhou desde muito cedo, eu também quero trabalhar. E ela dizia, não, tu tem que estudar, tem que estudar, você tem que estudar. E aí eu lembro que uma época ali, a minha mãe, nós nos mudamos, nós morávamos em Novo Hamburgo e nós nos mudamos para Estância Velha, que é uma cidade do lado, super pequenininha. E ali a minha família toda passou por uma reviravolta, onde a minha mãe, que tinha salão, e meu pai, que tinha chapação em pintura, não conseguiam mais se adequar a essas profissões para onde a gente foi morar. Porque nós fomos morar numa rua sem saída, num bairro muito tranquilo, e nós morávamos antes em Novo Hamburgo, né? E onde era um ponto comercial muito bom para ambos. E, enfim, uma situação de família nos fez ter que sair correndo, assim, de onde a gente morava. E aí, meu pai passou a ser funcionário, né? Depois de anos tendo a própria chapação e pintura em casa. E a minha mãe também perdeu todas as clientes, porque elas moravam em Novo Hamburgo, eram clientes do bairro ali que iam de a pé, não iriam, a Estância Velha atrás dela. E aí minha mãe começou a vender lanches nas fábricas. E na época tinha muitos curtumes em Estância Velha ativo ainda, que foi a Estância Velha era reconhecida pelo número de curtumes que se tinha. E aí, uma padaria terceirizava os lanches e a minha mãe entregava nos horários de intervalos dessas fábricas e vendia. Sempre sobravam algumas coisas. E eu, já inclinada a querer ser uma empreendedora, perguntei pra mãe se eu podia vender aqueles doces que sobravam. Na época era a nossa cueca virada, coquinha, sanduíche, para os vizinhos. E a minha mãe achou bonitinho aquele meu pedido e disse, bom, filha, aqui na rua, então a mãe deixa tu vender. E aí eu fiz uma cesta bem bonita, coloquei aqueles itens que sobraram, peguei o pano de prato mais branquinho da mãe, coloquei em cima. E eu brinco e é real, que essa atitude que eu tive, empírica, né? Porque eu era uma criança, não sabia o que eu tava fazendo, mas eu achava o máximo, de querer ir na casa dos outros, de querer oferecer um produto, me fez entender muito sobre vendas. Era porque tua essência. E eu aprendi a ser desinibida e aprendi a vender o meu produto. E eu lembro que quando a gente chegou, nós éramos novos no bairro, né? Uma criança passa vendendo coisas pra comer no teu portão, qual é a primeira coisa que tu pensa? Tá passando necessidade? Sim. Ou os pais estão usando da criança pra trabalhar. a trabalhar. E eu lembro que eu tinha que desfigurar esse visual, assim, do que estava acontecendo. Eu já chegava me apresentando, dizendo quem eu era, o número da casa que eu morava, que nós éramos os vizinhos novos, e que eu queria muito ter as minhas... Na época, eu queria muito um computador. Era o meu sonho de consumo. Na época, não era uma coisa tão acessível, né? E eu lembro que eu tinha um de papelão que eu tinha feito, pintado as teclas, tudo, e eu dizia que eu tava trabalhando pelo computador. Nunca comprei o tal do computador. Torrava todo o dinheiro antes. Nunca conseguia juntar. Meus pais não tinham essa consciência de juntar o que eu ganhava pra comprar. Não tinha o guia ainda. Não tinha o guia ainda, não existia. Já existia, mas tava mas distante. Não tava longe. E aí eu lembro que eu chegava, contava essa minha história de que eu queria comprar um computador, que eu tava vendendo aqueles doces pra isso, que eu tava ajudando minha mãe, que eu estudava de manhã, né? E os vizinhos se encantavam por aquilo, achavam gentil, achavam legal. Acabavam admirando a nossa história, virando amigos dos meus pais e comprando doces de mim. Então, em questão de semanas, eu tinha uma clientela fixa. Então, eu ia naquelas casas, vendia para aquelas pessoas e voltava com o bolso cheio, né? E assim foi meu primeiro emprego. Só que com o passar dos meses, meu pai começou a questionar que aquilo não estava legal, porque criança, tu vai se passando, né? Eu tinha 12 para 13 anos, comecei a ir ali para outras ruas, caminhar, os vizinhos começaram... tá tudo certo? Os vizinhos começaram a questionar. Eu comecei um pouco mais longe. Meu pai começou a se questionar se realmente os vizinhos entendiam que não era por necessidade, que era um desejo meu. E também a criança, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela acaba focando no trabalho e deixando de estudar. Isso é fato. Sim. E não era o que meu pai queria que acontecesse comigo. Então, ele chegou, conversou e disse, filha, eu sei que tu gosta de trabalhar, isso é lindo, é digno, mas tu tem só 13 anos.
nem 13 eu tinha, 12, isso foi antes dos 13. Então, o pai precisa que tu foque nos estudos. E senão tu vai achar que só trabalhar basta, estudar não basta, e lá na frente tu vai ser aquela pessoa que vai trabalhar né, vai fazer falta lá na frente. E tanto meu pai quanto minha mãe trabalhavam muito, assim, nunca nos faltou nada, mas eles realmente viviam da sua mão de obra. Meu pai era chapeador, se ele ficasse doente, ele não conseguia consertar o carro do cliente, não tinha quem pagasse ele. Minha mãe trabalhava como faxineira, como em salão de beleza, às vezes ajudava como cuidadora de idosos, então eles se desgastavam muito fisicamente com as suas profissões, né? E não era o que eles queriam pra gente. Certo que não. Então, até porque eles jovens já tinham problema na coluna, já tinham, né, algumas questões físicas devido à função que eles executavam. E aí, meu pai cortou meus naipes, literalmente, falou, ó, a partir de agora é em casa, foca nos estudos, depois, mais pra frente, a gente vê esse negócio de trabalhar. Acabou essa brincadeira aí eu me frustrei total, eu dizia, poxa, pai, mas eu tava com tantos clientes fixos, tava tão legal, eu adorava. Clientes fixos. E aí... Ela já fidelizava o cliente lá naquela época. Eu já lembro de comprar caixa de bombom pro cliente que mais comprava de final de ano. Tinham várias criança fazendo as coisas do meu jeito inocente, mas conquistava as pessoas. E aí, eu brinco, na semana passada que eu tava conversando com a Sharon, eu disse assim, Sharon, descobri qual é o meu maior poder. E ela, como assim tu descobriu teu superpoder? Já? Eu disse, eu descobri meu superpoder. Por causa de uma ação que eu tomei ali, que eu não ia tomar, resolvi tomar e consegui. E ela disse, qual é? Eu disse, relacionamento. Ela, o quê? Eu disse, eu sou muito boa com relacionamento, eu descobri isso. Ela, agora que tu descobriu isso, é por isso que eu sou tua sócia. Então, e era muito isso, assim, eu me relacionava muito bem com as pessoas. Conseguia porque tu é uma mimosa, né? Ela é uma mimosa, né? E aí a gente... O guia suspeito, não pode dar o depoimento dele. E aí foi assim que eu fui parar na área da beleza, olha só. Cheguei em casa frustrada, que eu não ia mais poder vender meus doces. E aí minha mãe disse, filha, teu pai disse que tu não podia trabalhar na rua. Porque era perigoso, porque as pessoas, né, poderiam pensar a teu respeito isso, porque tu tinha que focar nos estudos. Mas então a mãe vai te ensinar algo que tu pode fazer em casa, vez que outra, para as tuas amigas que frequentam a casa, né? E vai ser daqui a pouco a profissão que vai te dar recursos para te fazer o que tu quiser na faculdade. Porque assim, tudo bem tu me dizer que tu quer ser jornalista, mas a mãe e o pai, a gente não tem condições de pagar os teus estudos. Então, nem sempre tu já vai começar atuando no que tu quer fazer. Às vezes, tu vai ter que ter ali uma ponte que vai te dar recursos para estudar o que tu deseja. E assim foi. Aprendi a fazer unha. Minha mãe era uma baita de uma manicure. Sempre foi. Tinha muitos clientes, tinha um trabalho incrível. E aí, minha mãe disse, vou te ensinar a fazer minha unha. E se tu fizer a minha unha, tu faz a de qualquer pessoa. Por quê? Porque minha avó é negra, meu avô é alemão. Minha mãe tem aquela mão da cutícula grossa, espessa, e ela tem aquela unha com a cavinha, sabe? Então, ela gosta que tire a cutícula bem funda, sabe? Pra ficar aquele detalhezinho. Ela dizia que o palitinho do esmalte, ele tinha que correr na hora de limpar, que se trancasse, é porque não tinha tirado a cutícula direito. E não podia picar. Então, eu aprendi a fazer a unha da minha mãe. E a partir dali, eu comecei a fazer a unha das amigas, né? As amigas iam visitar, imagina. Acho que ontem eu tava pensando isso ainda, olhando aquele videozinho da menina do Pará, que tem 12 anos, que é leste. Eu tava pensando isso. A menina, assim como o menino, ele já tem uma predisposição pro futebol e pra carros, a menina já tem uma predisposição pra área da beleza. Porque a gente já é induzida a ser vaidosa, né? e se arrumar desde criança. Então, essa mesma compatibilidade existe no gênero feminino. Ponto. E aí, eu usei... Aquilo é incrível. Eu vejo minhas sobrinhas hoje brincando de maquiar, brincando de fazer pulseira, porque é do universo feminino. A gente é mais vaidosa do que os homens. Assim, tem esse feeling, né? E aí, e às vezes eu peço pro Gui, sei lá, amarrar o cabelo da Valentina, que minha sobrinha, eu olho, ele tá toda torta, Gui, desiste. Esses dias ela, ai, Dindo Pinta, tá... não pede pudim, que não era certo. Não, mas eu tento, né? E aí a gente... Não, a gente tem alguns meninos na nossa área que são muito fera, né? E aí, com 13 anos, eu comecei a fazer unhas, primeiramente das minhas amigas, porque nós tínhamos esse espacinho em casa onde minha mãe embelezava os vizinhos e tudo mais ali em instância. Comecei fazendo a unha das amigas, fui gostando, fui me dedicando cada vez mais. Eu sempre fui muito boa com desenho, um artista, né? Eu gosto de música, gosto de desenho, gosto de teatro, sempre fui mais voltada para esse lado
artístico. E aí eu gostava de fazer aquelas unhas super decoradas, ficava procurando matéria-prima diferente pra fazer aquelas unhas com relevo, coisas que eu vejo hoje, às vezes, que aparece como tendência. Eu falava, não, mas eu já fazia meio parecido com isso daí lá. Você fazia, né? Já É que a existia. internet trouxe, né? Veio à tona, mas já eram coisas que a gente utilizava. Né? Sim. E aí eu fui fazendo unha e era muito legal, porque as minhas amigas chegavam em casa com as unhas bonitas e a mãe delas perguntava quem tinha feito. Pronto. A Cássia. Aí logo eu tava tendo nas mães das minhas amigas. Pronto. As vizinhas. E eu comecei a fazer uma clientela de unha. E meu pai não complicava, porque era em casa. Sim, e eu, seguro, pra que ele não me cortasse, né? mantia as minhas notas da Parecia escola. até que era uma brincadeirinha de criança. E achei o máximo isso, gente. Porque eu vou confessar pra vocês que eu convidei, a minha intenção, quando eu chamei a Cássia pra vir aqui, era para tratar da questão do empreendedorismo dentro da nossa área. Mas, assim, quando eu fui ler o histórico dela e tinha uma manicure lá naquela história, gente, eu tenho muita sorte. Eu não sei. Virou certo. E eu sou obrigada a confessar isso aqui, porque é tipo sorte minha mesmo, né? Outro dia a gente trouxe uma terapeuta, né? A Fabiana, e a Fabiana também tinha tido a vivência dela como manicure. Eu digo, olha, gente, isso aqui, o pó de unha chama gente que tem alguma coisa a ver com o pó de unha mesmo, Conecta né? sem querer, Com certeza. Né? E assim foi, eu comecei a fazer unhas, fui me destacando. Quando eu tinha uns 14 anos, uma amiga da minha mãe que tinha um salão super grande em Novo Hamburgo, ligou pra minha mãe. Final de ano, os salões grandes sempre se desesperam atrás de mais mão de obra pra unha, né? Com certeza. E a minha mãe, em muitos momentos da vida, trabalhou em grandes salões como manicure. E aí, final de ano, essa amiga da minha mãe entrou em contato, pedindo pra minha mãe quebrar um galho pra ela ali, novembro, dezembro, janeiro. E minha mãe disse, olha, atualmente eu atendo em casa e eu tenho outros empregos, né? Auxilio meu esposo, eu não consigo. Mas assim, eu tenho uma filha de 14 anos que faz uma unha impecável e que tá entrando em férias escolar. Então, se ela quiser e o pai dela permitir, era uma empresa familiar também. E se o pai dela permitir, eu te libero ela pra atender aí no teu salão. Ah, dito e feito, né? Quando a minha mãe me falou que um salão, que eu ia ter oportunidade com 14 anos, de estar num salão grande, com mais 9 manicures, não sei quantos cabeleireiros, aprendendo um monte no meio dos adultos, era tudo que eu queria. E aí, eu sempre tive um pouco à frente da minha idade, eu brinco. Até hoje, às vezes, eu falo assim, não combina com 27 tudo que eu já fiz. Eu acho que hoje eu tô com 30 e minha mãe esqueceu de registrar. E aí, eu acabei indo pra esse salão de beleza, então, naquele período de férias escolares ali, e como manicure, e dentro daquele salão eu tive várias vivências. Não só com relação à unha, mas eu aprendi toda a parte de equipe mesmo, assim, aprendi a trabalhar em equipe, porque até então eu trabalhava só em casa. E, nossa, foi muito legal, assim, muito legal mesmo. E ali eu me desenvolvi como manicure, trabalhei profissionalmente. Tu lembra quanto tempo tu ficou ali? Eu lembro que as férias... Como manicure? Meses. Uns 9 meses, porque daí uma cliente... Olha só como são as coisas. Era só para as férias de verão, né? Sim. As aulas retornavam em fevereiro, março. E eu, a princípio, era para voltar para casa. Só que eu gostei tanto, eu me senti tão bem, que eu convenci meu pai a me deixar continuar trabalhando na parte da tarde lá. E aí, assim foi. Eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. E aí, dali, veio meu primeiro emprego de carteira assinada. Porque uma das clientes que eu atendia na época, ela me fez uma proposta para trabalhar de secretária na imobiliária dela. Então, da unha surgiu essa oportunidade. Que maravilha. Tu vê, ela te conheceu, ela viu a tua postura profissional e te convidou para trabalhar em outro lugar. Ela dizia, tu é muito comunicativa, o que tu quer ficar aqui cheirando o chulé dos outros? E eu disse, sabe o que é mesmo? Mas não era o que eu queria, eu só tô aqui porque isso aqui vai me ajudar a pagar a faculdade do que eu quiser fazer depois, eu dizia assim. E ela, não, mas eu tenho uma oportunidade melhor. E eu lembro que o dia que eu saí daquele salão, que eu pedi demissão, a dona do salão ficou muito triste, assim, porque ela tava... E assim, ela tinha 2 filhos homens, então ela me tirou pra filha. Porque ela era amiga da minha mãe também, né? Existia um relacionamento afetivo extra-trabalho. Então, ela apostava muito em mim. Ela sabia que ia ter um futuro legal na área da beleza. E eu tava trocando tudo aquilo pra ser CLT e virar recepcionista de uma imobiliária e ficar atrás de um computador o dia inteiro. E ela já sabia. É que tu sabe, Cássia, que aqui a gente tem muitas pessoas que trazem histórias assim parecidas. Aquela história de que tu foi ser manicure porque tu não... Como se tu não tivesse nada mais pra fazer. E tu vai pra lá. E depois o teu sonho é sair.
O sonho da manicure é deixar de ser manicure. E ela vai lá, gente. Teve uma menina aqui que contou a história dela, Jacqueline, que ela tinha sonho de ser engenheira, se formou, engenheira química, se formou, viajou para a Europa, fez um monte de coisa. Era manicure. Mas era manicure para pagar a faculdade. E aí a Gé vai contar para nós aqui no episódio dela, ela conta. Ela é toda essa transição do eu estou sendo manicure para sair de ser manicure, de sair desse negócio de salão, isso não é para mim, eu quero estudar, eu quero fazer outras coisas para sair. E aí é incrível o número de pessoas, inclusive eu vou te dizer, grande parte das que ficaram nessa condição, saíram, quando voltam muito melhor. Porque olham a área com outros olhos, né? Aquilo que entendem parece... a baita oportunidade que é. Quando tu entende que aquilo que parecia ruim é ouro, né? É ouro. E assim foi. Eu peguei e saí. O meu aí assim foi hoje, tá? E assim foi. E foi assim. Eu saí desse salão de beleza e fui, né, atrás do desejo de ser recepcionista. Eu lembro que na época tinha um uniforme super bonitinho social, e era só o que eu queria. E todas as profissões pelas quais eu passei me ensinaram algo, né? E era necessário eu ter passado por esse momento de ter sido recepcionista. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nessa imobiliária. Eu entrei como menor aprendiz porque eu não tinha 16 anos ainda. Eu lembro que não podia assinar carteira. Quando eu fiz 16 anos, eles assinaram a minha carteira. E logo em seguida, assim, eu quis sair justamente porque eu vi que eu não me encaixava naquilo. Eu disse, meu Deus, eu passava o dia inteiro atendendo pessoas diferentes, escutando histórias de vida, aprendendo com as vivências de outras pessoas, e eu tô aqui atrás preenchendo cadastro o dia inteiro, sabe? E eu disse, não é o que eu quero. Apesar de que aquela área me ensinou regras de etiquetas básicas, que muitas vezes na área da beleza tu não aprende. Os profissionais atendem, recepcionam, falam de qualquer forma, né? Então, ali na imobiliária eu precisei aprender a ser uma pessoa um pouco mais formal em alguns momentos. Aprendi o básico em informática, que era algo... Eu não tinha computador, lembra? Uhum. Então, não teria como eu saber o que eu sei hoje se uma oportunidade como aquela não tivesse aparecido. Então, o básico que eu sei sobre tecnologia foi ali que eu aprendi. E relacionamento com diferentes perfis de padrão aquisitivo, inclusive, porque a gente vendia o terreno de 100 mil reais, mas a gente também vendia a casa de milhões, e eu tinha que saber lidar com todos os perfis de clientes, assim, né? Então, isso foi muito legal pra mim na época. E aí, quando eu saí de lá, eu disse, quer saber, isso aqui não dá certo. Com a rescisão, eu vou propor para botar um salão de beleza com a minha mãe. Olha lá, outro momento. Então, vocês vejam a relevância, né, desse momento da Cássia, quando ela se afasta da nossa área e vai ter uma outra visão do mundo. Isso é muito importante. Isso a gente adquire no networking. Tu não precisa sair da tua área, principalmente hoje, para enxergar novas possibilidades, enxergar grandes coisas. Naquele momento, talvez até isso fosse necessário, né? Ou para todo mundo que está dentro de um salão, que está lá, sem olhar para fora, sem se relacionar com as pessoas do mercado, o crescimento realmente vai ser mais difícil. Ou quando eu não posso desejar aquilo que eu não vejo, eu não posso desejar aquilo que eu não conheço. Então, no momento que a pessoa sai daquela profissão e olha de fora, ela vê com outros olhos. Mas quem está no nosso mercado não pode ignorar que tem coisas acontecendo e que nós precisamos fazer parte dessas coisas para que a gente consiga abrir o nosso espectro, né? A nossa capacidade de enxergar o mercado, como ele se apresenta e as possibilidades que ele tem. E tudo isso que tu trouxe a respeito de postura profissional, de educação, de saber lidar com os mais diversos níveis sociais, isso também é pertinente ao nosso mercado. Também a gente precisa aprender dentro do mercado a se posicionar. Não precisa abandonar tudo, sair para passear, para depois voltar com outra visão. Modifica a tua forma de pensar, a tua percepção do teu trabalho estando nele. Isso é valoroso, isso é muito rico e isso que vai tornar a grande diferença
na vida de algumas pessoas. E é por isso que a gente está aqui, para a gente ouvir essas coisas e entender onde nós estamos, o lugar que nós ocupamos socialmente, economicamente, e como a gente pode transformar isso tudo a nosso favor. Não precisa, então, fugir da raia para depois olhar a raia de outro lugar e olhar o espaço para caminhar, o percurso de outro ponto, né? A gente pode olhar o nosso percurso, da onde a gente está, e olhar para o nosso objetivo, mas tem que aprender a buscar o objetivo, a compreender o objetivo, a descobrir o seu sonho dentro daquilo, do lugar onde tu tá também, né? Sim, exatamente. E aí, depois de ter trabalhado na área da beleza, né, como manicure por alguns anos, saído e ido para a área da recepção de uma imobiliária, eu decidi que com a rescisão da imobiliária eu voltaria para o mundo das unhas, mas daí propondo para minha mãe que a gente saísse de casa e de fato tivesse algo mais comercial. Mãe, vamos sair de casa, vamos trazer algo mais profissional, um atendimento diferenciado. Por que tu tá trabalhando em 3 empregos se tu tá na área da beleza e ela pode proporcionar mais, né? E aí tirei minha mãe dos outros 2 empregos, propôs que a gente alugasse era um pequeno chalé, ele existe que até idade, hoje. mais ou menos? 16. 16? 16. Ousada, Porque né? eu assinaram minha Muito. carteira quando eu fiz 16. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses de carteira assinada e eu saí. Então eu ainda tinha 16. Achei que com a minha rescisão eu ia fazer grandes coisas. Mas era, tipo, na época era muito pouquinho. Mas eu disse pra minha mãe, seguinte, eu vou pegar o seguro-desemprego. Sim. Então, assim, enquanto eu pego o seguro-desemprego, eu não pego nem R$1 de salário, né? Eu trabalho só pra gente poder colocar as coisas que a gente uma maluca gosta. igual a ti, pelo jeito, né? E eu disse assim, vamos Maravilhosa. alugar essa casinha, vamos colocar o salão ali. Minha mãe tinha já, né, o básico, a cadeira de cabeleireiro, os lavatórios, as coisas. Eu faço unhas contigo e tu faz cabelo. E assim foi, nós alugamos esse pequeno chalé numa rua bem comercial ali do Rincão dos Ilhéus, em Estância Velha. Abrimos juntas o nosso salão, que era a Estética Bell Hair, que é o nome da minha mãe, Isabel, né? E aí, ali, eu estudava ainda, né? Fazia o ensino médio à noite, trabalhava durante o dia. E, nossa, foi uma fase bem especial, assim. Mas tiveram alguns contratempos que a gente não imaginava que iam acontecer. Um deles foi meu pai ficar muito doente. Eu acabei não mencionando meu pai até aqui, mas ele sempre foi o meu maior incentivador. Então, com a minha mãe, eu sempre batia um pouco de frente. A gente é muito parecidas, as duas. Sim. E o meu pai era meu pai, sabe? Ele era aquele homem super incentivador, motivador. Eu era a menina dos olhos dele, assim. Tudo que ele pudesse fazer para que eu crescesse, ele fazia. Sempre me incentivou a ser uma mulher forte, independente. E aí, meu pai fica muito doente nessa fase. E a gente começa a ter muitos conflitos dentro de casa. Meu pai teve câncer, e aí começou os tratamentos. Minha mãe é muito geniosa, uma pessoa brava, né? E aí eu lembro que a gente brigava muito no trabalho, e toda vez que a gente brigava, ela me demitia. Não precisa mais ir, e o negócio tinha sido aberto por nós duas, né? E aí, certa feita, eu recebi um convite para atender alguns dias da semana num salão de beleza em Campo Bom. E eu já fazia design de sobrancelhas na época com Rena. Foi um curso adicional que eu fiz ali, bem nesse período em que a gente abriu o salão, com 16 anos, eu fiz o curso de design. Então, eu fazia design de sobrancelhas e unha. Então, todas as clientes que eu vendia unha, eu passei a vender design de sobrancelha, né? Só que eu acabei me destacando muito no design de sobrancelha. Por quê? Já deu pra perceber que eu falo bastante. E na unha, eu parava pra conversar. E aí, no design, não era rendia. tudo junto. E no design eu rendia, entendeu? Aquela minha 1 hora no design de sobrancelha, ela valia muito mais, porque eu não parava pra atender, né? E aí acabou que eu fui percebendo que eu ganhava mais dinheiro fazendo sobrancelha, também gostava, ainda gostava mais da unha. Gente, eu amo a unha. Eu acho incrível. Às vezes eu falo pro Guilherme, semana passada eu disse assim, dá vontade de parar de fazer sobrancelha, enterrar essa carreira e começar do zero só pra mostrar pra uma manicure o que eu faria de diferente, sabe? Porque eu acho incrível, é uma área assim que eu tenho muita vontade. Possivelmente um dia, se eu for investidora, eu vou ser investidora de um negócio na área da beleza. Acho um máximo, sempre que eu viajo, eu gosto de conhecer esses lugares de unha diferente. Agora a gente teve em São Paulo, eu conheci 3 franquias de unhas Express. Eu já pensei em enterrar as unhas pra fazer sobrancelha. Eu me lembro que teve um período que eu investi muito na sobrancelha. E eu visito esses lugares e falo, aí depois eu me dei conta que a minha identidade não era na sobrancelha. Que as pessoas nem me conheciam quando eu falava fazia sobrancelha. Tu faz sobrancelha?
Aí eu disse, eu acho que não tá rolando essa minha transição de carreira aqui, não. E eu visito esses lugares, às vezes, fora, assim, esses espaços de manicure, de unha express, e com várias manicures, assim, eu acho, gente, isso aqui é incrível, a gente quase não vê no Sul, não é cultural nosso não agendar horário e chegar pra fazer tua unha. Então, eu fico alucinada, eu sempre falo, um dia eu ainda vou ter um investimento relacionado a algo da unha, porque eu ainda tenho esse desejo, assim, esse amor pela profissão das unhas. Mas, financeiramente, né, falando de mim, compensou mais na época que eu fizesse essa transição e aos pouquinhos eu fui abandonando cada vez mais a unha e me direcionando cada vez mais para as sobrancelhas. Acabei abandonando o negócio da família e indo para esse salão que me abriu uma oportunidade. Foi um salão muito especial para mim, foi o salão pelo qual eu tive uma parceria de 8 anos com eles. Ainda existe o salão? Existe, a Juliana Studio Hair fica lá em Campo Bom, na verdade Novo Hamburgo divisa com Campo Bom. O João parceiraço, assim, é nosso padrinho de casamento, né? Um amigão que a vida me deu, foi uma das minhas referências de líder também, né? 8 anos ficou com eles. 8 anos. Isso é outra questão que vale eu salientar, tá? Que a gente fala sobre períodos de trabalho, né? E eu sempre digo, né? Se tu foi muito boa vendendo os lanches, e depois tu foi ser manicure e tu foi muito boa naquilo que tu fez. E depois tu foi trabalhar lá no Juliano's Hair e trabalhou 8 anos lá fazendo a tua sobrancelha. Eu acho que isso é uma lição que a gente deve tirar também dessa tua fala, sabe? É um recorte muito importante a gente pensar que por mais simples que seja o teu trabalho, por mais simples que ele possa parecer, tu deve realizar ele muito bem feito, porque dali nasce a tua história. Porque não, mesmo que tu faça a unha hoje para estudar e ser médico amanhã, tu não vai ser um bom médico se tu não foi uma boa manicure. Tu não vai ser uma boa médica se tu não foi uma boa manicure. Porque nada tem a ver com os saberes, tem a ver com o teu caráter, com a tua conduta, com a tua preocupação com o teu trabalho. Então, ninguém que realiza um trabalho simples, num lugar simples, mal feito, vai fazer isso num lugar melhor. Então, esse simples fato do tempo que tu permanece com algumas pessoas diz muito, porque isso significa que tu te dedicou para manter aquela relação. Por mais que a recíproca fosse verdadeira, tu te dedicou para estar naquele ambiente com aquelas pessoas. E quando eu comecei no Ju, era um salão super pequenininho, eram 2 cabeleireiros e eu fazendo sobrancelhas e uma manicure. E a equipe foi crescendo até que nós fomos para esse prédio maior, que é no qual o Juliano tá até hoje. E todas as oportunidades foram acontecendo pra mim justamente por essa minha dedicação em entregar o melhor pro cliente do salão. E eu vou te dizer que essa parceria de 8 anos só acabou porque ele me chutou, assim. Ele disse, tá na hora de tu voar sozinha. Eu já tô do tamanho que eu gostaria de estar. Porque na minha cabeça ele tinha que sair daquele prédio, a gente tinha que ir pra um prédio maior que comportasse os 2 negócios grandes. Fisicamente, meu espaço já não comportava mais lá. Ele disse, Cassi, agora é contigo. Vai. Voa. Né? E aí eu disse, sério, Ju, tu não vai comigo? Ele, não, eu já tô do tamanho que eu gostaria de estar. Já tô com uma equipe enorme, aqui o espaço atende muito bem as minhas necessidades, então agora é teu momento de brilhar sozinha. E aí foi quando a gente começou a se inclinar, a sair de lá então e buscar um espaço e surgiu a casa que nós estamos hoje. E vamos aproveitar agora, vou aproveitar que a gente está falando de parceiros de valor, né? E eu vou aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, as pessoas que nos apoiam, pessoas de negócio também, empreendedores também, que nos apoiam e que, graças ao apoio deles, a gente pode estar aqui conversando, né? Isso é fundamental. Eu acho que os apoios que a gente recebe só dizem o quanto as pessoas que nos apoiam dão valor para o nosso trabalho e para os profissionais que na área atuam, né? Então, eu vou agradecer a Muy Biela Cosméticos, que é uma empresa nacional daqui do Brasil, especializada em produtos para unhas. Eu sou parceira da Muy Biela aí já há alguns anos também, e tem produtos lá de primeira linha. Quem quiser conhecer, visita o Instagram da Muy Biela, lá tem todas as informações que vocês gostariam, e tem ali uma gama gigantesca de produtos para quem trabalha com alongamento de unhas, assim, ó, de A a Z. Tá lá dentro da Muy Biela, vocês podem fazer o alongamento de vocês e ficarem assim muito satisfeitos. Produtos de alto padrão, com certeza. Nós temos também a Usina das Unhas, que é uma loja aqui de Porto Alegre, especializada em produtos para unhas.
A Usina das Unhas entrega aí para todo o Rio Grande do Sul, Brasil. E quem quiser também tem os contatos da Usina das Unhas aqui na nossa descrição. O @ deles também está ali. Vocês podem entrar em contato com eles por ali. E o José Henrique Melo, que é design gráfico e faz produção visual, a arte visual aí da marca, do logo de vocês. Vocês que estão querendo criar uma identidade visual nova, dar uma renovada na que já tem, chama o José Henrique lá, também tem o contato dele aqui e vai lá dar um upgrade na tua identidade visual aí, na tua logo, na tua marca, deixar ela com o teu jeitinho. Tá bom? Muito obrigada aos apoiadores. E quem quiser fazer parte aí dos apoiadores do nosso podcast, é só entrar em contato também. Aqui na descrição estão os contatos. Então, vamos lá, gente. Agradecidos aí pelos nossos apoiadores, nós vamos dar sequência aqui e nós agora vamos dar uma virada de chave. Vamos incluir o Gui na nossa conversa, que tá muito quietinho ali. É bem nesse ponto que ele entra mesmo. Não, até ia comentar sobre a questão da arte visual, né? A Cássia tinha um logo que era muito engraçado, porque ela fez pensando no que ela tinha, né? E o logo dela, até depois a gente conseguir colocar aí, era um olho com cílios gigantesco. E aí tava escrito ali, Cássia Trotti. Eu acho que eu vi isso aí na rede social. Uma letra emendada, assim. Parece até a minha letra. A minha caligrafia é bem parecida. É que, na verdade, quando a pessoa tá começando, o que eu tenho visto, né? Acontece isso agora ainda. Como ela não tem referência identitária, ela vai buscar aquilo que é mais óbvio, né? Que é mais óbvio. Hoje eu olho. E que está na moda também, né? Essa coisa da letra cursiva. É uma coisa mais afetiva ali, né? Hoje eu olho aquele logo, eu lembro daquele símbolo Illuminati, sabe? Sim. Não tem nada a ver com sobrancelha, mas na época eu achava o máximo aquele olho escrito Cássia Trotti. E aquele olho com cílios gigantescos, sendo que tu nunca fez Nunca cílios. fiz cílios. Mas é uma menina, quando eu desenvolvi... Mas é isso, mas muita gente começa assim, Gui, buscando uma referência visual, quase uma obviedade se busca, e com referência em outras pessoas, com certeza, em algum momento ela viu algum olho representando a nossa área e aí se identificou, né? Mas foi muito forte isso, né? E depois a pessoa começa, o que ela quer mostrar, né? Não, mas não era e só isso. E busca o cílio profissional, que daí a gente buscou, sim, né? Aí faz toda a diferença. O designer, que é a minha logo até hoje, imagina, a gente tá em 2019, já vai fazer 5 anos que a minha logo existe e ela tá atual. E ela vai ficar atual. Porque ela é a tua identidade. Porque aí, quando tu trata com o designer gráfico, tu vai contar pra ele o que tu quer. Sim. E ele vai criar uma coisa... Porque a gente acha que também, no início, a gente acha que pode fazer tudo, né? Eu vou fazer tudo, eu resolvo tudo. Eu pinto, eu bordo, eu vendo, eu faço tudo. E, às vezes, precisa de ajuda, né? Mas, às vezes, o que acontece? Tu tá tão afogado no teu dia a dia que tu não consegue pensar. Não, isso. Então, quando que a Cássia percebeu essa questão do logo? Foi quando eu cheguei e ela conseguiu entender que ela podia contar comigo com suporte. E ela começou a buscar, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo. Então, vamos chegar ao Gui. Vamos trazer ele para nossa conversa. O Gui veio... Tu saiu do Juliano e aí agora tu vai abrir um negócio sozinha. O Gui, ele já entrou, na verdade, quando a gente fez aquela transição. Lembra que eu comentei ali que a gente era um salão super pequeno e foi para um prédio maior, né? Sim. Quando a gente foi pro prédio maior, eu era uma colaboradora que trabalhava com comissão 30-70. Show. Ganhava 70, deixava 30 pro Vivia salão. a vida dos justos. Pegava o dinheiro no fim da semana e ia pra casa dormir. Isso aí. Adoro. Comprava meus materiais ali, não me melhor envolvia com momento. nada. Quando a gente... tanto que eu quis voltar várias vezes pra esse cenário, o Juliano não deixou. Porque era bom, era bem bom. Quando a gente foi pra esse prédio maior, tinha um mezanino no andar de cima. Eu ainda não conhecia o Gui, eu estava solteira. E eu ousei sonhar... Conhecia, sim. Com uma clínica no andar de cima. Não, ainda não te conhecia. Conhecia, Quando sim. Quando a gente conheceu o prédio, A gente não tava em... Tá. Era crushing. E aí, eu ousei sonhar com o espaço no andar de cima. Cássia, não te compromete. E aí, surgiu essa oportunidade de ter o meu próprio negócio dentro do negócio do Juliano.
Porque o que acontecia? Lembra que eu falei que nós éramos 4 profissionais, né? Eu tinha desejo, então, de ficar com o mezanino, só que o mezanino era muito grande pra mim. E aí foi quando o Ju, por saber da minha veia empreendedora, saber que eu gostaria de um dia ter o meu próprio negócio, ele me oportunizou algo muito legal, que era poder ter a minha clínica dentro do salão de beleza dele. Então ele disse, Cassi, eu acho que se eu não te fizer essa proposta agora, mais cedo ou mais tarde alguém vai te fazer, né? E tu vai acabar voando. Então, assim, aceita o andar de cima. Ao invés de tu ser uma colaboradora da minha equipe, tu paga um aluguel pra mim, subloca o andar de cima, a gente cria uma parceria entre o salão e a clínica, e tu fica responsável por todos os procedimentos de clínica, depilação, na época até maquiagem entrou depois, eu acabei direcionando pro salão de novo, mas maquiagem, sobrancelhas, massagem, enfim, essas questões todos esses nichos ficariam comigo, e ele ficaria somente com o salão e as unhas. E aí eu disse, bom, 19 anos eu tinha, pensa. E aí eu não tinha um tostão no bolso, economizado, porque eu torrava tudo. Recém tinha comprado o meu K 2009 em 48 parcelas de R$500. 60 parcelas de R$500. E aí eu disse, mas eu vou ter meu próprio negócio, né? Vai ser legal. Sim. E minha mãe e meu pai tinham falecido já nesse período. E toda a torcida do Flamengo, da área da beleza, pensa isso, né? Gente, assim, Sem sem gestão nenhuma. Tem um chão, tem um teto, o resto tenho clientes, o resto eu resolvo. Clientes. Tem clientes mexendo assim plotada e o resto eu resolvo. Saiu do paraíso dos 70%. E fui querer ter meu próprio negócio. E aí, gente, eu quebrei a cara de todas as formas possíveis. Porque assim, meu pai já tinha falecido nesse período, então eu não tinha um suporte familiar mais, né? A minha mãe sustentava ali a família praticamente sozinha. Disse pra eu não fazer. Não abre um negócio. Até porque ela tinha um negócio do qual eu saí, né? Então minha mãe queria mais que desse tudo errado com o Juliano pra eu voltar pro negócio da família. Então tudo que ela pôde dificultar, ela dificultou nessa fase. Não seja assim, Isabel. E aí, hoje ela morre de orgulho, mas ela fez isso. E aí... É com medo, eu vou defender as mães, gente. As mães têm medo que os filhos se ralem tudo. Elas querem estar com o filho embaixo da tava asa. certo. Que eu me ralei um monte, mas aprendi também com os ralados, tá tudo certo. E aí, eu decidi que eu ia aceitar a proposta do Ju. E eu usei o meu novembro e o meu dezembro pra juntar o máximo dinheiro que eu podia pra abrir o meu negócio. Porque daí toda a infraestrutura do andar de cima ficaria comigo. Gente, quem vê essa mocinha aqui, ela é uma mocinha, uma coisinha fofa. Uma mimosa, não vai dizer que a mulher tem sangue nos olhos, né? Que tá louca pra fazer um negócio novo. E aí eu fiz. Eu saí, eu brinco que quem trabalha na área da beleza conhece todo mundo, né? Tu conhece quem vende droga a ouro. E todo mundo te vende como tu quer comprar e diz pra te pagar como tu pode. Isso. Né? Eu tinha isso com as minhas clientes. Que roupa, fica essa cola aí, vê o que tu quer, paga como tu puder. Que perigo. Troca por coisa na clínica. Então eu era super consumista. Só que até então dava certo, porque eu trabalhava somente pros meus luxos. Meus 70% tava ótimo. Mas quando ela fala super, é super. Super? É super mesmo. Não, eu acho que já deu pra ver, né? É que às vezes o super é meio... Não, mas eu acho que pra ela ter essa... A gente vai entender isso, tá? Que quem dá um passo mais largo tem que ter, assim, a gota da irresponsabilidade. Sabe? É como quando tu faz um investimento. É renda fixa ou variável? O que tem a gota da irresponsabilidade vai na variável. Né? É aquela coisa assim, vou arriscar, eu vou ganhar mais, se der, vou ganhar mais. Esse dia alguém falou em jogo, eu disse, gente, eu nem jogo, porque eu vou ser aquelas pessoas viciadas em jogo, você não quer nem chegar perto, porque eu já sei que eu sou de apostar, então assim, não vou pra esse mundo, né? Não sou a pessoa certa pra ir conhecer cassinos fora, não arriscamos. E aí eu lembro que na época me endividei total. Peguei cartão de crédito, tinha clientes que os maridos tinham empresa de móveis sob medida, fiz no boleto, enfim, eu abri uma bela de uma Pegou clínica. Cheque emprestado também. Peguei cheque emprestado. Eu fiz o cão. Teu médico e o que houve, tua confissão veio junto. Não, mas assim, eu fiz daqui a pouco ele vai dedurar ela horrores. Abri meu negócio, inaugurei no dia 9 de janeiro e o Guilherme me pediu em namoro no dia 27 de dezembro. Eu de Novo Hamburgo, Guilherme de Canoas. Ele achou que ele tinha dado o golpe. Achei uma empresária de 20 anos. Toda rica lá, tudo planejado. Inaugurando a clínica maravilhosa dela em Novo Hamburgo, levou todos os amigos pra inauguração. E mal eu sabia ele que a gente tinha, enfim, feito uma bela de uma compra. Enganasse o rapaz. E aí, a gente começou. Ele me pediu namoro dia 27 de dezembro, a gente começou
Eu inaugurei a clínica dia 9 de janeiro. Até aí, tudo lindo e maravilhoso. Primeiro mês, a clínica lotada. Muitas clientes. Não venci as contas. Segundo mês, a clínica lotada. Tu não pegou um caderninho e botou quanto tu podia faturar e quanto tu tinha gasto? Não. Que não. Em março, 3 meses depois da inauguração, eu continuava surtando, porque eu trabalhava muito e não vencia as contas. E o Gui começou a perceber que eu tava ficando muito diferente da menina que ele conheceu, doce, meiga. Né? Tava surtando. Rica, que só comprava e gastava. Sim, nas e minhas dava contas, conta. Em março eu já ia estar aposentado. Mas daí não deu certo. E aí foi quando eu tive que assumir que eu tinha feito gente, uma burrada. E aí ele disse assim, ó, seguinte, eu abro o jogo, porque se é pra gente continuar namorando, tu vai ter que se abrir comigo. E eu, o orgulho não deixava, né? Óbvio, meu ego mais lá. difícil. Não vou pedir ajuda, conheci ele a recém. Não, esse menino vai me dar um chute na bunda se ele souber tudo que eu fiz. Ele todo organizado, metódico. Na época ele fazia um mestrado e ele tinha economizado meses de salário pra poder fazer um mestrado sem trabalhar, pra não precisar do dinheiro dos pais. Sabe aquela pessoa toda detalhadinha, tinha o dinheirinho ali certinho pra viver X meses do mestrado? Gente, mas nós somos quem somos hoje graças a com quem nós nos relacionamos, tá? E aí, Gui? Aí entra o Guilherme na história, porque daí na história da beleza, né? Tá, mas aí vamos encaixotar isso aqui. Tu tinha um salão, abriu lá o espaço junto, se ralou lá, achou que o Juliano vivia no mar de rosas, ganhando dinheiro à custa de vocês, tu deixando lá teus 30%, que ele usava para gastar na Europa em perfume caro, tu achando assim, aí pensou assim, eu ganhar, olha, típico, se tudo que eu faço vier para mim, eu trabalhar para mim, eu vou ganhar muito mais. Galera, vamos só fazer 2 mais 2. Quem aprender a somar 2 mais 2 e diminuir 3 de 5 já consegue entender que a conta não é essa, né? Enquanto tu tá lá trabalhando para ganhar o teu 70, o dono do negócio tá aqui se ralando e hoje vocês sabem isso. Sim. Tá tudo certo. E muitas de vocês estão aí sabem disso. E aí o negócio, tu quis voar sozinha lá, mas as tuas asas eram curtinhas ainda. Não deu, não rolou. Só que eu tinha me jogado do penhasco. Tu não tinha 1 ano de aluguel, tu não tinha reservado, tu não tinha pego o dinheiro da poupança para investir ali, tu simplesmente se endividou para ter o negócio. E aí o Gui te ajudou. Entra, Gui. Aí o que tu fez? Aí que tá. Então, assim... Para aí, só um pouquinho. Antes eu vou dizer o seguinte. Não estamos incentivando ninguém a loucuragens, tá? Não faz porque sentido. nem todo mundo vai ter alguém disposto a apoiar. Daqui a pouco o Gui fez isso, mas a outra pessoa podia ter dito, não, tu tá ferrada, tu só faz coisa errada e tu tem que te ralar mesmo. Então, a gente não pode se arriscar achando que em algum momento a gente sabe que os casais que trabalham junto prosperam muito, mas a gente também sabe que muitas das gurias que estão no nosso mercado não têm apoio de ninguém, que a família está dizendo, sai dessa, isso não te dá nada, a menina vai lá fazer um curso, tu é prof, tu sabe, as pessoas, não tem alunas tuas que dizem, meu marido deu contra que eu viesse, disse para que eu precisava fazer outro curso, se eu já fiz cursos. Então, vamos trazer para a nossa realidade aqui, né? A gente tem uma história de sucesso com vocês, que é inspiradora, até nos pontos onde tu agiu de forma um pouco negligente. Porque daí o que acontece? Na expectativa de conseguir pagar todas as dívidas que eu tinha feito, até porque as clientes estavam frequentando a clínica e eu não estava conseguindo pagar elas, estava misturando as contas pessoais com as contas da empresa, eu não sabia o que eu pagava primeiro, o que era menos feio, o que era mais bonito. Eu caí na besteira de pegar dinheiro com agiotas. Que eu pensei, ao invés de dever... O buraco é mais embaixo. Eu pensei, ao invés de dever para 20, eu vou dever só para 3, né? E aí que a coisa ficou feia, porque quando eu entendi a seriedade do que eu tinha feito, e começou a me dar medo, me dar pavor, eu entrei em surto. E aí, na época, foi quando eu fui obrigada a explicar pro Guilherme o que eu tinha feito. Porque tu chega a ter uma noção, assim, de quanto tu chegou a dever, somando tudo? Sim, tranquilamente uns 90 mil reais. Poxa. Nessa época. Mas assim, envolvendo tudo, né? Sim. Porque daí daí entra a história do Gui. Porque daí foi quando a gente conversou, ele falou, abre o jogo pra mim. Aí eu abri uma pequena parte. É que eu fiz um financiamento. Daí, amor, tá tudo certo. As pessoas costumam fazer um financiamento pra abrir o seu primeiro negócio. Claro. Não tem erro nenhum, não sei o que tá acontecendo.
Então, e aí é melhor tu Depois você contar ficou essa sabendo. parte. Fala, conta pra nós. Então, na verdade, assim, a Cássia, ela vivia ilusão, sabe? Sabe aquela história do limite do cartão de crédito faz parte da renda? Aham. É a Cássia. Então, ela era uma bicicleta. No momento que ela parasse de trabalhar, ela ia cair. E aí, além dela ter esse histórico de compra, um pouco compulsivo, né? Ela acabou investindo na abertura da clínica, mesmo sem saber o que ela precisava investir. Então, ela foi fazendo compras e foi se endividando até que chegou nesse ponto ali de afetar o nosso relacionamento. Então, quando ela me contou a situação, eu não sei por que motivo, mas Deus me fez tomar aquela decisão. Só Deus, porque qualquer homem sairia correndo. Né? E hoje eu não sei se eu faria. Então, assim... Era mais novo, Era mais ingênuo, novo, mais apaixonado. mais corajoso. Mais apaixonado, não menos, mas achando que era já muito Sim. apaixonado. Exatamente. E aí, quando ela me contou a situação, o que eu pensei? Bom, o problema tá aí, a gente tem que resolver ele. Eu preciso entender a dimensão. Ela estava me mostrando a ponta do iceberg. E aí foi que ela começou a me trazer as informações que ela nem tinha. Eu fui buscar. Ela Quanto teve que tu que deve buscar. em roupa? Eu não sabia. Eu tive que chamar cliente por cliente e perguntar quanto que eu devia. Tu só ia pagando, Ia tipo, ali pagando. dava X valor. Porque eu recebia por semana, depois E que eu abri ficavam- meu negócio, o caixa era meu, então elas iam chegando e ia dando 300, 200, conforme eu tinha em caixa. Então eu nem tinha Era certeza pior se o do que que eu eu era imaginava. cobrar, Não. se o que me cobravam era real, entende? Eu só trabalhava. Dava dinheiro e eu fazia tudo que eu queria com aquele dinheiro que tava visível na minha frente. E o que não tava também, né, no Meu caso. Deus. Então foi doideira, assim. Olha, os meus 19 anos foram meio ousados. Foi intenso. E aí tu foi lá e pôs tudo, Isso. organizou pra Isso ela. mesmo. Então, o que eu fiz? Eu identifiquei qual que era o problema, né? Então, o que a gente tinha para resolver e de que maneira que a gente poderia resolver. Identifiquei o cenário da clínica, então, o que estava gerando de receita, o que tinha de faturamento. Fiz uma projeção do que dava para esperar dos meses seguintes. E aí a gente começou a tomar decisões mais assertivas, né? Então, uma das decisões na época foi a renegociação de dívidas. Perfeito. Então, o que eu imaginei? Se as pessoas vendiam para a Cássia, falavam que ela podia pagar quando ela quisesse, da forma que ela quisesse, a gente chamou essas pessoas e disse, olha, hoje eu não consigo mais pagar, porque eu dependo desse valor para pagar e manter o meu negócio ativo, que vai fazer eu conseguir te pagar no futuro. Então, eu preciso que tu me dê um prazo pra gente voltar aos pagamentos. Por 3 meses eu não vou poder te dar nada, mas depois eu te dou com correção de juros. Uhum. Então a gente começou negociando as compras de roupas, essas compras Uhum. pessoais. Nossa, E imagina. parou de comprar. Não, o Guilherme tirou meu acesso total como um usuário de drogas retirado do contato com drogas. Eu fui retirada do contato com dívidas e qualquer coisa que me pudesse criar um insight de fazer dívidas, eu tive que sair fora, assim, não fazia compra, não tinha acesso ao dinheiro, eu tinha que pedir tudo por um período. Fui pra terapia pra entender qual era o gatilho de consumismo, por que eu acabava comprando, daí tu entende que é uma compensação, e aí, claro, tu vai mudando teu comportamento, né? E aí, nesse meio tempo, aconteceu o quê? Daí a gente organizou a casa, vamos começar a trabalhar. Aí deu acho que 1 mês, 2, né? Eu vi que a Cássia continuava meio estranha e eu não tinha acesso a todas as informações. Eu vi que assim, não, eu tenho acesso a um sistema, eu vejo o valor, mas algumas coisas eu ainda não consigo ver. E aí foi que eu descobri que ela tinha pego dinheiro com um agiota. Pra pagar as contas na clínica. Que essa parte eu não tinha contado porque eu achei que era muito feia. E que ela achou que ela ia conseguir dar a volta e pagar aquilo sem eu ver. Eu achei sem Sim, o Guilherme precisar saber disso, Aham. sabe? Exatamente. E aí foi o momento que eu cheguei, tá, então agora a gente vai ter que dar um jeito. Uhum. E aí nesse momento eu tinha uma moto que eu usava para ir para a universidade, e aí eu tinha vendido ela. Foi muito de Deus, porque eu tinha tentado vender antes, não tinha vendido, aí um dia eu botei na cabeça, vou vender a moto. E deu 2, 3 dias, apareceu uma pessoa, pagou o valor que eu queria, e aquele dinheiro tava na conta. Era a minha reserva, não tava usando. Aí quando a Cássia me trouxe assim, 3 contatos. Tá, o que eu faço? Vou ligar pra eles. Liguei pro primeiro, tá, a dívida faltava mais 4 parcelas. Tá, vou fazer. E o juro era considerável. E era razoável, assim, na época era acho que 2% ao mês, que era muito alto, mas ninguém ia morrer. Liguei pro segundo, não, tá, a dívida tá meio alta. 20%. E eu Tá só meio aceito alto. o valor completo. E eu só aceito o valor completo. Aí liguei pro terceiro, mesma situação do primeiro. Daí bom, beleza. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pagar esse cara. Uhum. Aí, na época, o valor que eu tinha da moto, eu peguei e emprestei pra Cássia, né? Fiz ali um planejamento, vi que ela ia conseguir me pagar em tantos meses. E eu paguei, tá, gente? Com E- correção.
Pagou isso, mas o meu trabalho ali ela não pagou. Não pagou, tá devendo ainda, devendo. né? Aí, que ele precisa ter um crédito contigo, né? Eu acho que é isso aí. E aí eu acabei a gente fez essa movimentação, né? E graças a Deus deu tudo certo, então a gente conseguiu ali nos meses seguintes indo resolver. E a gente teve um aprendizado bem grande, né? Sim, a gente passou pela pior fase da nossa vida no início do relacionamento, né? Eu sempre falo, Gui, meu Deus, tu era tão doido, porque eu podia ter dado um pé na bunda, ter ficado sem tuas economias, com o teu dinheiro. Ele disse, mas eu não faria isso por qualquer pessoa, eu fiz porque era por ti, porque eu senti que era verdadeiro, que era amor. Eu falei, nossa... É doido, né? Porque eu falei pra ele, se fosse ao contrário, eu não teria feito por ele, entende? Viu só? E então, assim, foi literalmente uma prova de amor. Eu falei, gente, esse menino é pra casar. Não, ele é um cara bom. Ele é um cara bom. E aí... Gurias, existem homens bons neste mundo! Palmas pro Gui. O Gui é um baita exemplo, assim, de parceiro em muitos aspectos, né? E nesse início foi essencial, porque eu não sei onde eu estaria hoje se ele não tivesse aparecido pra salvar a pátria naquele momento ali. A guria é trabalhadeira pra caramba e a gente fecha um ciclo. O Gui chegou, deu essas 2 mãos pra ela, não foi uma mão só, foram 2 mãos. E ela se restabeleceu, digamos assim. Podemos dizer assim, que tu te restabeleceu. E agora eu quero chegar na Casa Trot e quero chegar no Enjoy. E aí, então... Porque é história. O Tony já me olhou lá e fez assim pra mim. Que o nosso tempo está acabando. E foi assim, a gente... E é lindo. E vocês podem voltar aqui outro dia pra gente voltar a conversar. Porque eu tenho certeza que no entremeio dessas tantas coisas tem outras tantas outras coisas, né? Isso foi 2018, né? Então a gente já pula pra um lapso temporal aí de 2022. Isso aí. E aí que começou a acontecer outras coisas. E a gente se restabeleceu o negócio a partir do momento em que uniu uma cabeça como a minha, com a mão de obra como a minha e alguém que gerencia um bom negócio como o Guilherme faz. Tinha tudo para dar sucesso. E nós começamos a crescer como empresa. Veio a pandemia, nós passamos por ela de forma muito estável, justamente porque antes dela houve o planejamento do Gui. E passando a pandemia, então a gente começou a ousar sonhar com um lugar maior, porque o espaço lá no Ju já estava pequeno. E aí surgiu a Casa Trot, que é essa casa que nós estamos hoje, que é um imóvel a clínica tem 680 metros quadrados. Detalhe, a gente começou a buscar imóveis, surgiu o Enjoy. Quando o Enjoy estava 2 meses de acontecer, como se fosse agora, assim. Surgiu a casa. Surgiu a casa. Tudo junto. E é tão doido, porque assim, o que é o Enjoy, né? Mas aí tem uma maluca pra estar nesse negócio junto contigo, né? Vamos falar sério. Tem que ser louco. E aí, eu tenho que fazer ele, porque assim, o Guilherme é super pé no chão, o Guilherme, ele não ousa, ele não arrisca. Quer dizer, agora ousa e arrisca, né? Mas assim, ele ainda é aquela pessoa que eu tenho que apresentar 1000 teses pra ele fechar um negócio comigo, entendeu? Eu tenho que esse negócio é bom. Exato. E aí, eu tinha muito esse desejo de ter um evento. Eu já tentei fazer isso com ele. Não funcionou ainda. Eu tenho um evento na área da beleza que surgiu justamente de todas essas dores pelas quais eu passei. Porque o que acontece? Eu sempre investi em cursos técnicos. Eu sempre fui uma boa profissional e sempre quis ser referência técnica. Só que sem a parte de gestão, eu não conseguia desenvolver o meu negócio e eu surtava. Sim. Então, eu comecei a entender que esse era o maior mal dos profissionais da área da beleza. Tendão de Aquiles. São bons tecnicamente, desempenham um bom trabalho, mas são péssimos gestores. E não crescem muitas vezes por causa disso. Os que se destacam são os que têm esse feeling para gestão. E aí, eu peguei e disse pro Guilherme, eu queria ter um evento na área da beleza que trouxesse essa vivência de negócio. E aí, eu não entendia nada de evento, né? Mas eu entendia da área da beleza, sabia das carências que nós tínhamos. Entrei em contato com a Sharon Pipoca, né, que é a minha sócia nesse projeto. E, na época, eu queria só que ela me mentorasse. E acabei conseguindo ela como sócia pro projeto. Ela já era tua amiga ou tu conhecia o trabalho dela? Nos conhecemos. Ela já fazia os maiores eventos voltados para empreendedores da região do Vale dos Sinos, né? Por muitos anos ela fez. E eu frequentei alguns eventos. Tive a oportunidade de conhecer ela mais de perto por conexão com outras pessoas. Estar no lugar certo, conhecer as pessoas certas. E quando eu pensei em fazer um evento, só me vinha ela na cabeça. Eu disse, cara, essa mulher entende, eu vou apresentar meu projeto pra ela. E nós tínhamos, assim, um relacionamento relacionado a outras pessoas, né? Então, ela parou pra me ouvir. Nós já tínhamos um relacionamento um pouquinho mais estreito. E aí, eu apresentei o projeto pra ela e disse, Cássia, gostei.
Não só vou te mentorar, como vou ser tua sócia nesse projeto. E aí veio toda a bagagem da Sharon com grandes eventos e a minha vivência na área da beleza. E nós criamos o Enjoy Beauty. E detalhe, né? Quando aconteceu esse convite com a Sharon, veio à cena aquela situação da Cássia consumista endividada. Porque numa conversa, já ela nos contou, né? Numa conversa que ela estava tendo com uma pessoa que ela comentou que ia fazer esse negócio com a Cássia, a pessoa falou, mas é que a Cássia é meio enrolada. Ela tem um histórico. Sério? Olha, não, se eu fosse tu, eu não ia. Ela ficou... Uma vez ela se atrapalhou para me pagar. Então... Sério? Sei. Até aí chegou essa história. Mas pra tu ver, né, como é que são as coisas, né? Pra falar bem da gente, precisa, ó, passar chão, né? E ali quase que eu perdi a sócia do projeto. Uhum. E aí veio o Enjoy, né? A gente, no meio do furacão Enjoy Beauty, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer várias casas, não fechava as casas que a gente queria. Eu disse, quer saber, daqui a pouco não é pra eu sair do Ju. É pra eu ser uma profissional independente, viajar pelo mundo todo fazendo sobrancelha, ter um negócio mais enxuto. E eu tô aqui quebrando a cabeça querendo crescer e ser uma grande empresa. Uhum. E aí, ali, véspera do Enjoy, surgiu essa casa, nós fomos visitar. E quando eu botei o pé lá, arrepiou, assim. Eu disse, eu não sei como nem quando, mas é aqui. E o Guilherme tá louca. A gente tá olhando casa de 6 mil reais o aluguel. Essa casa aí não baixa de 50 mil. Cássia, não tem como, esquece. Olha o que é esse império. Não, agora tu passou dos limites. Eu não vou entrar nessa furada contigo. Foi. A gente começou a ver possibilidades de fazer negócio. E aí teria que ter um podcast só pra contar como é que a gente foi parar na casa. Porque é muito longa a história. Mas nós vamos fazer, pode deixar. E aí a gente acabou... Nós vamos ter o parte 2, que é o pod Casa Trote. E aí a gente, enfim, acabou fechando o negócio. Eu contei no palco do Enjoy Beauty. Eu vou contar uma coisa. Quando eu conheci eles, eu soube deles pelo Enjoy, né, o ano passado. E quando eu vi vocês com a casa, um dia num curso eu cheguei a comentar com as meninas. Hoje, se tudo der errado, eu vou trabalhar lá nesse lugar. Porque eu achei muito legal, muito lindo, muito maravilhoso. E eu acho que se eu chegar lá com uma maletinha de manicure, eles vão me aceitar. Foi muito legal, porque a gente teve a primeira edição do Enjoy em 2022. E eu finalizei a minha palestra com a novidade. E quer dizer que eu fiquei sabendo no ano passado. Isso aí. Na verdade, já foi tinha... em 2022. E aí, eu finalizei minha palestra tocando a bomba pro público, assim. E esse é meu novo empreendimento. E aí, quando eu lancei, o pessoal ficou assim, uau, meu Deus. E aí, gente, o Enjoy, então, é isso, né? É o maior evento de beleza e negócios do Rio Grande do Sul. A próxima edição vai ser agora, dia 17 de março, na Universidade da PUC, em Porto Alegre, para 1.600 profissionais da beleza, e a gente realmente espera trazer toda essa bagagem aí de negócio para vocês, para que vocês consigam entender e compreender que para te ter sucesso, para te conseguir alcançar grandes voos, né? Tu precisa saber muito mais do que técnica, muito mais do que ser uma boa profissional, seja na unha, seja na sobrancelha, seja nos cílios. Tu precisa aprender sobre gestão de negócio, sobre posicionamento, né? Sobre branding, porque senão tu não vai para frente. E a gente se encarrega, né, com grandes cases. Hoje a gente traz Agostinho Fernandes, a gente traz Natália Biuri, a gente traz James Olaya, estaremos com o Casal Saboia também, que é da Odonto. A gente vai falar muito sobre essa conexão, porque às vezes a gente fica ali também, né, buscando referência, buscando inspiração somente no pessoal da área da beleza. Quando, na verdade, as conexões estão por todo lugar. E assim, né? O que fez eu ser quem eu sou hoje na minha profissão são as conexões. Quando eu entendi que uma dermatologista podia me fechar uma collab comigo e me mandar clientes, quando eu entendi que um odontologista podia fechar parceria comigo e me mandar clientes, quando eu entendi que as coisas começaram a acontecer, né? Onde tu tem buscado os teus clientes? Quem são as pessoas que também atendem o perfil de cliente que tu gostaria de atender? Então, o Enjoy traz toda essa vivência, assim, a gente proporciona uma atmosfera muito legal para as alunas. Então, no momento em que elas entram lá, elas são bem impactadas. Tudo é pensado nos mínimos detalhes. Então, assim, é uma experiência que você que é da área da beleza não pode perder. A gente tem aí 3 tipos de ingresso, um que vai de R$367. Há um que vai a R$3.000 e fornece uma mentoria no dia seguinte com a Natália. Mas por que a gente consegue esses cases, essa estrutura de evento, por um ingresso tão risório, digamos assim, na área da beleza, né? Porque a gente tem grandes marcas apoiando o evento, para que a gente tenha um preço mais competitivo na bilheteria, porque essas marcas, elas custeiam essa infraestrutura. Hoje é um evento de R$500 milhões. Sim. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão ser impactados por tudo que a gente está preparando para vocês. Que lindo! Ai, já tô com o meu ingresso na mão aqui, né? Já pensando.
Que lindo que vai acontecer, que lindo que vai ser esse evento. E aí acontece no dia 17 de março, vamos aproveitar só para salientar, esse programa vai ficar gravado, então quem assistir ele em abril vai estar ouvindo que ele em 17 de março e ele, por enquanto, tem uma edição anual, é isso? Isso aí. Na verdade, ele nem chega a ser anual. A gente projeta ele para 1 ano e meio sempre. A cada 1 ano e meio ele acontece, porque é um projeto muito grande, envolve muitas marcas, então a gente tem esse tempo aí de idealização, mas é um baita evento. Então, ele vai acontecer mais ou menos a cada 1 ano e meio. Então, quem tá vendo agora o podcast, não perca, né? Vá lá, adquire agora o teu ingresso. O @do_enjoy vai estar aqui na descrição, da Cássia também, e a gente vai, como eu disse, esse programa vai ficar, né? Ele vai estar acontecendo hoje, mas ele vai ficar gravado e vai ultrapassar com certeza março. E que se tu tá vendo aí, continua seguindo, porque existirão novas edições e tu já vai te preparando aí para as próximas. Se tu foi nesse ou se tu perdeu, vai nas próximas e vai ajudar aí a crescer esse evento que com certeza vai modificando um pouco a cara do nosso mercado, né? Vamos elevando o patamar do nosso mercado a partir desse olhar do empreendimento, do posicionamento, da gestão, e eu acredito que nós somos muito carentes ainda. Nós temos profissionais incríveis, de excelência, mas muitas carências nesses setores aí, porque a gente foi crescendo meio que intuitivamente, né? Eu sempre digo isso. Nosso mercado, lá tu sabe muito bem disso, porque tu tem uma história na área da beleza, que a gente se desenvolve ali com a mãe, com a tia. Muitas pessoas que vêm aqui nunca, por exemplo, tu não chegou a fazer um curso de manicure para atuar na área. Tu já foi, por isso que eu digo intuitivamente, porque tu foi desenvolvendo aquilo a partir dos elementos que tinham disponíveis para ti no mercado. Então, eu acho que a gente já chegou num ponto de abandonar esse processo de intuição, no sentido que seja ele que nos rege e que nos coordena, e que essa intuição fique só para a realização do trabalho e para o contato com os nossos clientes, e deixar a parte mais técnica, mais organizacional, para tocar o nosso negócio de forma a ter mais sucesso, né? E, gente, às vezes tu tá lá no salão e ficar lá recebendo uma boa grana, sem precisar te preocupar com nada, é um baita negócio. Para quem não quer, porque nem todos nós somos empreendedores em grande escala. A maior parte, eu mesma, eu posso me usar como exemplo. Eu sou professora e eu gosto de o Pode Unha existe por eu querer estar conversando e levando informações e possibilidades para as pessoas. E eu tenho certeza que se eu fosse tão empreendedora quanto tu, eu também talvez tivesse um grande espaço ou loja, porque já também tive essas experiências com negócio, mas eu acho que a gente entendeu o nosso espaço e aproveitar o negócio que existe para reger esse negócio. Embora seja pequeno, a proporção do meu negócio seja pequeno, eu também preciso não estar endividada, por exemplo. Eu também posso querer ter um espaço melhor, mais bonito, de forma mais organizada. Eu também, para obter mais clientes, preciso me posicionar melhor na internet. Preciso ter uma identidade melhor definida. E tudo isso eu acho que dá para encontrar lá no Enjoy, não dá? Dá. Inclusive, Clarice, o que o pessoal acaba nos chamando ali? Ah, eu trabalho como maquiadora. Tem coisa para mim? Ah, eu trabalho como manicure. Tem coisa para mim? Gente, a gente tá num cenário atual que até médico, pensa, uma profissão nobre, que sempre foi vista com, nossa, o médico é o especialista. Hoje os médicos estão se vendendo na internet. Eles estão trazendo assuntos, eles estão falando sobre o trabalho deles. Então imagina, poxa, se eles estão aprendendo, se eles estão se dedicando, tu vai ficar presa somente na tua técnica? Tu vai ficar, eu só vou em lugar que se for me ensinar a minha técnica de unha. Só vou ensinar se for uma técnica de cílios. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não faz sentido nenhum. Todo mundo que tá aí já sabe uma técnica. A menos que tu ainda não entrou na nossa área, tu já sabe uma técnica. E se tu já sabe uma, tu já cabe no Enjoy. Exato. Todas as aulas do Enjoy, elas não vão falar sobre um tema específico técnico. Mas com a Natália, que é das sobrancelhas, o profissional da unha vai ter benefícios. Com o Agostinho, que é da maquiagem, o profissional das unhas vai ter benefícios. Com o James, que é da área do ensino, assim como tu, um
um professor que ama o que ele faz, você vai aprender vai acabar impactando nas unhas. Então, assim, não deixe de ir no Enjoy por não se sentir representada nesse momento por uma grande referência das unhas. Mas a gente se sente, eu já me sinto representada, eu já me sinto. E não deixem de ir, porque vai ser realmente muito especial. Inclusive, a gente tem várias embaixadoras aí do mundo das unhas. Sim, eu já andei acompanhando. E, inclusive, para incentivar que o pessoal participe, né? Nossas queridos aí que acompanham o Pó de Unhas, a gente vai ter o cupom também, né? Na descrição ali. Olha aí, já vamos resolver. Como é que é? A gente vai criar um cupom ali para vocês que acompanham o Pó de Unhas, para estar participando da Enjoy com 10%. Pó de unha 10. Olha, pó de unha 10. Arrasou. Adorei 10. E que legal, que legal. Gente, então assim, ó, vai acontecer em Porto Alegre, só faltou o local. Dia 17 de março, na PUC, na universidade. Às 9h30 da manhã a gente começa credenciamento. É um evento que vai até às 9 horas da noite, então é o dia inteiro lá. Vai descansadinha. Isso aí. E o sapato, pode ser sapato baixinho ou não? Deve ser, né? Gente, conforto em primeiro lugar, vocês vão me ver de tênis lá. Ai, então pega aquele teu tênis mais brilhante, aquele mais divo e vai com ele. É o dia de usar ele. Ai, duvido, a mulherada tudo de salto, uma querendo ser mais linda que a outra. É um desfile das beldades, né? Na primeira edição, eu lembro que eu cheguei, acho que era não era nem 9 horas da manhã, assim, eu olhei. Uma fila quilométrica. Aquela mulherada, eu pensei, Jesus, deu certo. E elas tudo na estica. Tem até, se entrar no nosso site ali, tem as fotos da primeira edição, né? Tem foto de todo mundo. Maravilhosas as mulheres que movem o mundo, tá? Me desculpem os gestores, mas as mulheres daqui movem... Não que as mulheres não sejam gestoras também, mas as mulheres têm uma aura diferenciada, né? Tem. Desculpa. Não, mas eu não me incomodo com nada. Até tava brincando com a Cássia do filme da Barbie, que tinha toda uma polêmica que era o mundo da Barbie, só que eu vivo no mundo da Barbie. Os homens. E aí o Guilherme foi olhar o filme comigo, porque eu queria olhar e disse, não quero ir sozinho. Ele, eu entro contigo. Ele olhou o filme dele no final e disse, eu achei o máximo. Exatamente. Porque pra mim eu sou o Kay no mundo da Barbie. É exatamente isso. É o homem trabalhando na área da beleza. Tu te identificou. Foste representado. Fui representado. Adorei. Gurias, assim, ó, eu tenho uma pergunta que eu faço. Gente, eu vou deixar aqui, vai ficar, eles vão responder o que eles quiserem. A gente não combinou antes. Meu e Deus. Eles não sabem o que eu vou perguntar, porque cadê eu acho que eles estão conhecendo agora, né? Mas assim, ó, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se a gente vai conseguir colocar no ar aqui, porque eu não combinei com os guris, porque a gente achou que não teria. Mas eu vou fazer essa pergunta para eles, tá? E é uma pergunta que a gente faz aqui para os nossos convidados. E não é um pó de história. O que significa pó de unha para vocês? Respira. Eu vou falar aqui com vocês enquanto eles estão pensando. O que significa pó de unha para vocês? Eles nem colaram, eles nem assistiram as outras respostas. Pra mim, pó de unha é meu começo, né? Tudo partiu do pó de unha, né? Eu acho que para muitas convidadas isso faz talvez até mais sentido pela conexão com as profissões, mas eu também comecei na unha e se eu não tivesse abraçado aquela oportunidade lá atrás, com certeza eu não estaria onde eu tô hoje. Então, estar aqui hoje contigo pode ter certeza que fez passar um filme na minha cabeça e me fortaleceu ainda mais o carinho que eu já tinha pela área das unhas, né? Então, assim, a minha história começou ali. No início a gente falava que eu tive que atender uma cliente na semana passada, e de fato eu tive, porque uma das minhas manicures ficou doente, e a cliente precisava ser atendida, e eu disse, não, pode deixar que eu vou atender, mas ela não vai pro compromisso dela sem fazer a unha, e ela ainda brincou, mas tu vai fazer minha unha? Tu sabe fazer unha? Eu disse, olha, eu fiz isso 10 anos atrás e eu fazia direitinho, eu acho que a gente é tipo andar de bicicleta, a gente não esquece. E ali atendendo ela me passou um filme na minha cabeça, que tudo começou ali, e o orgulho que eu tinha em fazer aquilo, né? Então, com toda certeza, pó de unha pra mim é esse início, assim, e a abertura de muitas oportunidades. O pontapé inicial. Ai, morri! Gui, faz sentido pra ti? Faz sentido, mas eu não sei porque que me veio na cabeça assim, me lembrou um diamante sendo lapidado. Então, o pó é o que tá saindo para que a perfeição surja. Então, me veio isso como em mente, assim, que eu acho que faz. Poético, amor.
muito Muito. sentido com o que tu falou. Gente, quando é de surpresa é bem melhor. A pessoa traz lá do coração a inspiração. Com certeza, Gui, quando as gurias finalizam uma unha, tem isso, né? Uma joia, uma coisa bonita. E com certeza essa referência que tu trouxe lá do teu início, né? Que para mim também foi uma surpresa. É muito valoroso para nós. É por isso que o Pó de Unha existe. Ele existe para valorizar a nossa área, não só para quem faz unha, mas para todas as meninas, sabe? Para todas que começaram fazendo sobrancelha, maquiagem, que se aprenderam a se maquiar muitas vezes de forma autodidata, assim, se fazendo sozinhas, né? E que depois acabam crescendo e a gente vai ver grandes profissionais que têm uma história, mulheres que sustentam as suas casas, as suas famílias, assim como a tua mãe, né, com o seu trabalho ali todo dia, sem receber nenhum obrigado diferente, ou um clique diferente, ou uma imagem, ou um reconhecimento, simplesmente trabalhando e levando o seu dinheiro para sua casa, para educar os seus filhos, para dar uma vida melhor para sua família. Então aqui o Pó de Unha para nós é ouro, é muito valoroso, é muito rico, né? E a gente só tem a agradecer. Eu queria que vocês se despedissem do nosso público, que infelizmente é curtinho o nosso tempo, né? E deixem a mensagem de vocês aí para o pessoal que está assistindo. Então foi um prazer realmente estar aqui contigo. É muito bom a gente poder recapitular um pouquinho da nossa história, lembrar de onde a gente saiu, por que a gente tá onde a gente tá. Agradeço aí o carinho de todos vocês. Espero que vocês estejam no Enjoy pra gente se conhecer pessoalmente, né? Também todos são muito bem-vindos lá na clínica para conhecer um pouquinho. A gente, como eu falei, a gente tá numa casa histórica, então acaba sendo muito um point de visita também, né? E é isso, assim, não enterra, né, uma oportunidade especial como essa, muitas vezes, por pensar no que as pessoas falam, no que ou por não parecer uma profissão tão nobre quanto outras, porque a unha, gente, é um caminho promissor e as pessoas, os profissionais da área da beleza ainda não entenderam o potencial de negócio que eles têm nas mãos. A hora que essa chavezinha virar, a gente vai ver grandes cases, grandes nomes a nível nacional, né, com alcance de furar a bolha e toda a área conhecer, porque já existe grandes cases da unha, mas talvez quem é da área da sobrancelha não conhece, porque ainda não furou a bolha, né? E eu acredito muito que quando essa chavezinha virar, assim, a gente vai ter grandes cases da área da beleza, com toda certeza palestrando no palco do Enjoy, para indiferente de qual área seja. Arrasou, isso aí. Eu sigo nessa mesma linha da Cássia, porque eu acho que, assim, antigamente tinha uma visão que o profissional da beleza era aquele profissional que não deu certo em nada. Então ele vai como se agarra na última chance e quer trabalhar na área da beleza. E hoje não, hoje a gente vê o contrário. Eu sou engenheiro civil, vim trabalhar na beleza. Então as pessoas estão se especializando para atender na beleza. Você comentou antes ali, uma profissional que virou engenheira, voltou para unha, porque é o que ela gosta. Então, vocês não tenham vergonha de trabalhar com a beleza, de atender o cliente no dia a dia. Vocês têm realmente um grande instrumento na mão de vocês, é o relacionamento, é a vivência do dia a dia. Então, foquem em ser cada vez profissionais melhores, trabalharem melhor seus relacionamentos, e tudo isso vocês vão poder encontrar no Enjoy no dia 17. Arrasou. Gente, muito obrigada, muita honra em ter vocês dois aqui, muito mesmo, estou muito feliz, muito grata. Então, nos vemos no próximo episódio. Beijo no coração e até lá!